Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia, lição 7, região Sudeste, da página 446 a 454. A região Sudeste tem maior população brasileira. Nessa região, esta é a economia mais desenvolvida do Brasil. A região Sudeste é formada por quatro estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os estados da região Sudeste são banhados pelo Oceano Atlântico, com exceção de Minas Gerais. Você vai observar isso no mapa da página 446, região Sudeste e a sua divisão política, e as figuras que se encontram lá. Na página 447, há um quadro. Vocês vão observar e responder logo em seguida as questões abaixo. Agora nós vamos falar sobre os aspectos físicos. Nessa região predominam os planaltos. Destacam-se na altitude e na extensão os planaltos e as serras de Paranapiacaba, São Paulo do Mar, São Paulo e Rio de Janeiro, da Mantiqueira, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, do Caparaó, Espírito Santo e Minas Gerais, e do Espinhaço, em Minas Gerais. No litoral aparecem os trechos das planícies e tabuleiros litorâneos, representados pelas baixadas fluminenses, Rio de Janeiro e Santista, em São Paulo. Os rios da Bacia do São Francisco e da Bacia do Paraná banham essa região. São rios de planalto, aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas. A região Sudeste também é banhada pelas bacias bacias fluviais do Atlântico Sul, destacando-se o rio Jequitinhonha, o Doce, Paraíba do Sul e Ribeira. Também vão poder observar no mapa da página 447, região Sudeste, relevo e hidrografia. Continuando. As principais usinas hidrelétricas da região são a usina hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco, complexo hidrelétrico de Urubupunga, formado pelas usinas hidrelétricas de Ilha Solteira, e Engenheiro Souza Dias, no Rio Paraná. Agora nós vamos falar sobre o clima e vegetação. O clima predominante nessa região é o tropical de altitude, com temperaturas médias e chuvas bem distribuídas nos planaltos. No litoral, o clima é tropical úmido. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, com chuvas escassas. Essa área faz limite com o polígono das secas, do sertão da região Nordeste. Você vai observar isso que eu falei no mapa da página 448, região Sudeste, clima. A vegetação da região Sudeste é variada. A Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a vegetação litorânea, os campos. Vamos falar de cada um. A Mata Atlântica, que cobria uma extensa área da região, atualmente está reduzida a apenas alguns trechos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente na Serra do Mar. Essa vegetação foi devastada para dar lugar às cidades, dentre outras construções humanas. Voltando lá, essa vegetação foi devastada para dar lugar às cidades, estradas, plantações e indústria, dentre outras construções humanas. O Cerrado ocupa grande parte do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo. A Caatinga aparece nas áreas de clima do semiárido no norte de Minas Gerais. A vegetação litorânea ocupa toda a costa da região Sudeste, com manguezais nos terrenos alagados. Os campos aparecem nas terras mais altas dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Você também vai observar no mapa da página 448, região Sudeste, a vegetação. Agora nós vamos falar sobre os aspectos econômicos. O Sudeste tem a economia mais desenvolvida do país. O extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Vamos falar de cada um. O extrativismo vegetal. Apesar da grande devastação das florestas, há extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo, e exploração do cerrado para obter lenha em Minas Gerais.
Extrativismo animal. Destaca-se a pesca marinha, praticada especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora nós vamos ver o extrativismo mineral. É o tipo de extrativismo mais praticado. O estado mais rico do país em recursos minerais é Minas Gerais. A área conhecida como quadrilátero ferrífero, próximo a Belo Horizonte, produz ferro, manganês, ouro e bauxita. Também são extraídos nesse estado cassiterita, urânio, calcário, mármore, pedras preciosas e água mineral. No estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, explora-se o petróleo. A Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Uma das mais extensas bacias de petróleo do país localiza-se no mar do litoral do estado de São Paulo. Chama-se a Bacia de Santos. O petróleo dessa área situa-se a milhares de metros de profundidade abaixo de uma camada de sal. Por isso, a área é chamada de pré-sal. A camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Em São Paulo, é encontrado o chumbo no litoral do Espírito Santo. Destaca-se a areia monazítica. E no litoral do Rio de Janeiro, o sal marinho, ok? Corrigindo lá, é areia monazítica. Areia monazítica, areia que contém monazeto, mineral que pode ser utilizado para inúmeras aplicações tecnológicas. Agora nós vamos falar sobre a agricultura e pecuária. A agricultura é praticada em todos os estados da região sudeste. A agricultura comercial é o tipo predominante. A agricultura e a pecuária estão hoje reunidas na agropecuária, principalmente nas áreas de maior desenvolvimento da região sudeste. Na agropecuária, especialmente nas atividades de cultivo, utilizam-se máquinas fertilizantes, equipamentos de previsão de tempo, sementes selecionadas e modificadas. O gado recebe tratamento especial, alimentação com ração, medicamento, dentre outros cuidados. Os principais produtos agrícolas são o café, cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, algodão, mandioca, laranja, soja, frutas e verduras. Os principais rebanhos são bovinos e suínos. Além disso, a região é a maior produtora de carne de frango e de ovos do Brasil. Ok?